Georges Sagnac foi o físico francês que criou o interferômetro numa plataforma giratória. O efeito desse giro recebeu o nome de efeito Sagnac. O interferômetro de Sagnac foi baseado no famoso interferômetro de Maickson, de 1887, no qual um feixe de luz se divide em dois feixes, que passam por braços independentes, com espelhos equidistantes, até se recombinarem. Mas com a base imóvel, os feixes chegam juntos no receptor. Até Georges Sagnac criar um interferômetro de base giratória. Porém, Sagnac usou uma configuração em anel dos espelhos. Assim, o caminho que um feixe percorre é exatamente o mesmo caminho do outro feixe, porém trilhado em sentido oposto. Quando a plataforma está imóvel, os dois feixes de luz, representados pelas bolas azul e vermelha, chegam juntos no receptor. O efeito Sagnac é basicamente o efeito de girar o sistema, ou de girar a plataforma. Quando a plataforma gira, um feixe de luz tem um caminho mais longo a percorrer do que o outro, até completar o circuito. Portanto, um feixe chega antes do outro. Essa diferença de tempo é o que produz as franjas de interferência. Em outras palavras, quando o interferômetro está em repouso em relação à Terra, a luz leva o mesmo tempo para atravessar o anel, em qualquer direção, como no interferômetro à esquerda. Porém, o efeito de girar a plataforma é o efeito Sagnac, onde um feixe representado pela bola vermelha chega antes do outro feixe, representado pela bola azul. O efeito Sagnac é muito utilizado em sistemas de posicionamento e navegação, como em giroscópios ópticos e a laser. Como nós vimos aí, pessoal, o giroscópio a laser não possui peças móveis. Ele é baseado no efeito Sagnac e também é aplicado em sistemas de navegação inercial. A rotação dele se dá em torno de um eixo que é perpendicular à plataforma, certo? Então, nesse caso aqui, o giroscópio está girando em torno do eixo ômega, certo? Com velocidade angular ômega. No contexto de terra-bola, de espaço, seria mais ou menos isso aqui. A gente tem um observador que está no espaço inercial, e nós temos também a componente radial da velocidade angular da Terra. E o giroscópio está girando em torno dessa componente radial. Tá? A velocidade angular do giroscópio é em torno desse eixo aqui. A aceleração centrípeta é dada pelo quadrado da velocidade angular do RLG, que é o nosso giroscópio, vezes o R. O R aqui, ó, é essa distância de onde está o giroscópio até o eixo de rotação da Terra. Beleza? Vamos calcular agora a velocidade angular do giroscópio em função da componente radial do eixo de rotação da Terra. O seno de φ, que é a latitude, vai ser o cateto oposto, velocidade angular do giroscópio, dividido por hipotenusa, velocidade angular da Terra. Ou a velocidade angular do RLG vai ser dada por ômega vezes o seno de φ. Substituindo na aceleração centrípeta, obtemos que a aceleração centrípeta vai ser menos ômega seno φ ao quadrado vezes o R, que é a distância do eixo de rotação, vezes o R chapéu. O R chapéu é o vetor unitário. Resolvendo, obtemos menos ômega ao quadrado vezes seno ao quadrado de φ, vezes o R, que é a distância do giroscópio até o eixo de rotação, vezes o R chapéu. Agora nós também vamos escrever o R em função da latitude. A latitude também é dada por esse ângulo aqui, e o cosseno vai ser cateto adjacente, que é o R, dividido por hipotenusa, que é o raio da Terra, certo? Isolando o R, eu tenho que o R vai ser raio da Terra vezes o cosseno de φ, que é o cosseno da latitude. Substituindo na aceleração centrípeta, obtemos que a aceleração centrípeta vai ser menos o quadrado da velocidade angular da Terra, tá? Vezes o seno quadrado de φ, vezes o raio da Terra, vezes o cosseno φ, vezes R chapéu. Agora perceba o seguinte, se a latitude for zero, ou seja, se o giroscópio estiver aqui no equador, o seno ele zera, certo? Ele zera toda essa expressão aqui, então a aceleração centrípeta é nula. Então, se o giroscópio estiver no equador, ele vai estar girando em torno do eixo de rotação da Terra, certo? Só que ele não vai estar girando em torno da componente radial do eixo de rotação da Terra. Por quê? Porque no equador, essa componente radial aqui, ela é perpendicular, vai ser perpendicular, né, ao eixo de rotação. Por isso que a aceleração centrípeta ela vai ser nula. Já nos polos, o φ seria mais ou menos π sobre 2, e o cosseno aqui, ele iria anular essa expressão, tá? Porque cosseno de mais ou menos π sobre 2 é zero. Então, nos polos, a aceleração centrípeta também seria nula, pois a distância entre o giroscópio e o eixo de rotação da Terra seria zero nos polos, beleza? Sendo assim, nos polos ou no equador, a aceleração centrípeta é sempre nula e o giroscópio não rotaciona. Então o giroscópio ele não detecta nenhuma rotação no equador ou nos polos, beleza? Nós vimos que a velocidade angular do RLG, que é o giroscópio, vai ser dada por ômega, velocidade angular da Terra, vezes seno de φ, que é a latitude. E nós sabemos que a velocidade angular da Terra é 15 graus por hora, que é a velocidade angular máxima. Sendo assim, a velocidade angular do giroscópio vai ser velocidade angular máxima que ele pode ter, que é a velocidade angular da Terra, 15 graus por hora, vezes o seno de φ, vezes
o R terra chapéu. Por quê? Porque o giroscópio está girando em torno da direção radial. Tá? Então, a velocidade angular, o vetor velocidade angular dele, está apontando na mesma direção que o vetor unitário da direção radial. Nos polos, ou seja, quando φ é igual a π sobre 2 ou menos π sobre 2, a velocidade angular do giroscópio vai ser igual à velocidade angular da Terra, que é 15 graus por hora. Então, o único lugar da Terra que o giroscópio seria capaz de detectar 15 graus por hora seria nos polos. Entretanto, nos polos, a aceleração centrípeta é nula e o giroscópio a laser não rotaciona. A gente viu isso. Porque aquele termo ali do cosseno, ele zera. Cosseno de mais π sobre 2 ou menos π sobre 2 é zero. Vai ser zero. Então, a aceleração centrípeta é nula no local ali onde daria para detectar 15 graus por hora. Ou seja, para qualquer valor de φ, para qualquer latitude, intervalo fechado, né, de 0 até mais ou menos π sobre 2, a velocidade angular do giroscópio vai ser sempre diferente da velocidade angular máxima, que é 15 graus por hora. Então, a velocidade angular do RLG vai ser sempre diferente de 15 graus por hora, independente da latitude. Independente da latitude, a velocidade angular do giroscópio é sempre diferente de 15 graus por hora. Esse A de cabeça para baixo aqui significa para todo, né? Então, para todo valor de φ que pertence ao intervalo fechado de 0 até mais ou menos π sobre 2, a velocidade angular do RLG é diferente de 15 graus por hora. Então, um giroscópio que está aqui na superfície da Terra e gira juntamente com a Terra, nunca vai detectar 15 graus por hora. Simplesmente porque a rotação dele em torno da direção radial, que é o eixo perpendicular à plataforma, depende da latitude, e na latitude de π sobre 2 ou menos π sobre 2, que é os polos, né, onde o valor da velocidade angular seria igual à velocidade angular máxima, que é 15 graus por hora, a aceleração centrípeta é nula. Então, em nenhum momento, a velocidade angular do giroscópio vai detectar 15 graus por hora. Isso aí desbanca a falácia do documentário da Netflix. Olha só o que eles falaram aqui. Se a Terra gira, ela deve se deslocar a 15 graus por hora. Sim, a Terra. Um RLG deve ser capaz de detectar 15 graus por hora de desvio. Acabamos de provar que ele não deve ser capaz de fazer isso. Ele pode sim detectar alguns graus, né? Dependendo da latitude ali, 8 graus, 9 graus por hora, só que 15 graus por hora é impossível. Isso só ocorreria nos polos, só que nos polos a aceleração centrípeta é nula. Não tem arrastamento juntamente com a rotação da Terra. Então nunca vai detectar 15 graus por hora. Aí eles falam que um terraplanista gastou $20 mil, né, para poder comprar um giroscópio a laser. E eles falam no documentário que o RLG mostra o desvio de 15 graus por hora. Como? Nem se a Terra fosse uma bola girando 15 graus por hora, o RLG seria capaz de detectar esse desvio. Nunca. O suposto terraplanista ficou abalado, falaram, né? E ficou tentando insistir, né, para poder refutar, né, o resultado. Isso aqui é para desmerecer o assunto, tá? Se trata apenas de oposição controlada.